Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 102 do curso básico de Espiritismo, inicial, para quem está começando agora a conhecer a doutrina espírita ou não leu ainda o Livro dos Espíritos por completo. Nesse caso, você está convidado, então, para seguir com a gente. Nessa sequência de vídeos, nós lemos, então, o Livro dos Espíritos, do início até o final. Toda a aula lemos um conjunto de perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e resposta que ele recebeu da espiritualidade. Então, assim foi composto o Livro dos Espíritos, em 1857, por Allan Kardec. E esse foi o primeiro livro da doutrina espírita. Bom, por isso, o Livro dos Espíritos, então, esse que aparece aqui do lado, é o recomendável para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. Então, assim se faz em todas as casas espíritas que têm escola, que têm um centro de estudo. Se estuda, então, para quem está iniciando no curso básico, no curso inicial, o Livro dos Espíritos. E assim nós reproduzimos aqui. Toda aula, um conjunto novo de perguntas e respostas. Bom, a gente lê também uma página de abertura sempre de outro livro. No momento, estamos lendo O Caminho, Verdade e Vida, esse outro livro que aparece aqui também, um livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico, muito profundo, com detalhes para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Bom, muito aprendizado. Nós hoje, no Caminho, Verdade e Vida, vamos ler uma página com o título Conta de Ti. E no Livro dos Espíritos. Vamos então continuar na terceira parte. Estamos falando sobre as leis morais que os espíritos passaram para Kardec. E estamos no capítulo 10, na 10ª lei moral, que é a lei da liberdade. Assuntos sobre liberdade. E hoje, um assunto interessantíssimo. Vamos falar sobre o livre-arbítrio, o direito de escolha. Até onde vai o direito de escolha, o livre-arbítrio de cada um? Que direitos nós temos sobre o nosso destino? Perguntas desse tipo serão feitas, então, e respondidas pela espiritualidade. Bora lá! Vamos agora, então, para a leitura do Caminho, Verdade e Vida de hoje, com o título Conta de Si. O Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo. Isto está em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Agora o texto de Emmanuel. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclama, refere-se ao círculo pessoal que tem
o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa e que se asila com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionamento, o esforço que lhe compete será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Bom, um belíssimo texto de Emmanuel, como sempre. Não me canso de repetir a cada aula, né? A cada aula que a gente lê um texto do Caminho, Verdade e Vida é um texto mais profundo, mais belo, com mais aprendizados. E agradecemos sempre, como sempre fazemos, né? A Emmanuel pelo belíssimo texto, o Espírito Emmanuel, e pelo Chico, pela psicografia desse texto. Bom, o versículo começa dizendo-nos bem claramente um resumo de todo o texto, né? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então esse é um lembrete que de Paulo, né? Dizendo que, olha, a nossa principal responsabilidade é com as nossas escolhas. Não devemos nos ancorar ao irmãozinho, seja ele quem for, ao irmãozinho que não quer se levantar, que não quer se erguer, seguir no caminho do bem. Não devemos ficar ancorados puxando ele. Sirvamos de exemplo, siga em frente a jornada. E ele, de repente, olhando e vendo a sua subida, ele, de repente, se anima e vem atrás. Bom, naturalmente, temos responsabilidades. Temos responsabilidades que é importantíssimo lembrarmos. Os pais, por exemplo, têm responsabilidade com os menores, com os que estão sobre a sua tutela, os que ele assume a sua responsabilidade até uma determinada idade, até a idade que o ser começa a tomar as suas próprias decisões. Aí, o pai e a mãe devem aconselhar, devem apontar a direção, devem servir de exemplo, mas jamais se ancorar. E lembrando sempre que muitos aprendizados têm que ser feitos pelo ser. Não adianta querer fazer o aprendizado ou querer passar tudo, tintim por tintim, como o filho ou a filha deve seguir, né? Ele tem que fazer a escolha, ele tem que fazer o aprendizado. E na maioria das vezes é assim que sucede. Bom, outro ponto importante que Emmanuel comenta aqui, né? Estamos no nosso momento agora, que é o momento de entender o texto e pensar do texto os aprendizados para colocarmos no dia a dia. Então, outro ponto aqui importante que Emmanuel comenta é justamente que não vamos responder pelos erros de outros, sejam nossos pais, sejam nossas mães, a não ser que tenhamos copiado esses erros. Por vezes, isso acontece muito, infelizmente, na nossa sociedade. Infelizmente, o que ouvimos muito são irmãozinhos falando: meu pai era assim, então eu sou também. E acabam assumindo a personalidade ou até o jeito de agir do pai, da mãe. Né? E, de forma alguma, né, a espiritualidade nos mostra e nos ensina, com o Livro dos Espíritos, que somos independentes e que personalidade não passa através de DNA. Então nós temos que fazer sempre a nossa escolha, não sermos direcionados nem por pais, nem por mãe, nem muito menos pela sociedade. Mas devemos ouvir sempre, ainda mais quando somos menores, né?
Devemos ouvir, devemos escutar, mas sempre, sempre com a nossa razão noética funcionando, consultando, então, os nossos intuições dessa razão maior que carregamos dentro de nós, né? Dessa inteligência cósmica que carregamos dentro de nós, e que na matéria sabemos só temos a ponta do iceberg, só muito pouco dessa inteligência se aflora, né? E de vez em quando recebemos intuições. Então devemos nos manter calmos, com oração, meditação constante, para que possamos cada vez mais perceber e receber essas intuições. Mas devemos sempre raciocinar por nós mesmos e jamais aceitar e assumir também o que a sociedade nos passa como certo, ou às vezes até o que a família nos indica como melhor. Não, deixa eu parar para pensar, né? Em um planetinha de provas e expiações, onde todo mundo mais erra do que acerta. Devo eu seguir todo mundo? Devo eu seguir o coletivo, o que a maioria está fazendo? Não. Provavelmente eu vou estar errando. Se eu seguir o que todo mundo faz, eu vou errar também. Então, não. Devemos tomar uma atitude de segurar as rédeas da nossa direção, da nossa retidão e nos manter em retidão com o nosso objetivo, que tem que ser o Evangelho de Jesus, a senda de Jesus, para que conseguimos nos erguer, então, e crescer cada vez mais como espíritos, evoluindo na escada de evolução espiritual. Conhecimento constante, esse é o nosso objetivo. Então, se passarmos uma encarnação inteira sem estudar, sem trabalhar pelos outros também, né? E aí entra caridade, entra bondade, entra paciência, entra o amor ao próximo, todos os tipos de caridade, voluntariado, né? Que possamos fazer para ajudar. Então, esse é o papel que temos que desempenhar para que possamos, então, dizer que cumprimos a nossa missão, que, olha, fizemos uma encarnação proveitosa. Aprendemos muito, evoluímos, crescemos, nos ligamos a Deus diariamente com as nossas orações. E é isso. Então, como Emmanuel comenta, todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara. Porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-o a novos operários, né? Então, o que ele comenta aqui é desapego à matéria também, né? Não podemos ficar o tempo inteiro preocupados com a matéria, preocupados com excessivamente com o mundo material. Precisamos constantemente focar no nosso processo de evolução espiritual. E aí finaliza Emmanuel aqui. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. E aí é um ponto importante. A gente tem muita a percepção, às vezes, de posse, né? Meu filho, minha filha. Então a responsabilidade é totalmente minha. Não. E depois de uma determinada idade, o ser tem que ser responsável pelas suas escolhas. Você fez a sua lição, você ensinou para ele o que você sabia, e aí, a partir de agora, ele tem que tomar as decisões dele, né? E você, como ser, seguir a sua jornada. Se a sua jornada for numa direção, se a jornada do ser, do seu filho, da sua filha, do seu parente que você cuida,
Se a jornada dele estiver num outro caminho e você não conseguir, não pare de subir a sua jornada. Sirva de exemplo. E de vez em quando tente puxar ele, tente erguer. Mas não pare de evoluir, não pare a sua evolução como ser. Eu comento Emmanuel aqui dizendo, olha, cada ser pertence a Deus e vai responder a Deus, ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar a sua linha de conduta para com a família. Então, quer dizer, também não é abandonar a família. Não é isso que estamos falando aqui. Ainda mais crianças e idosos, né? Negativo. A gente tem que constantemente dar apoio, orientação, servir de exemplo muitas vezes, né? E é o que Emmanuel comenta aqui. E é isso, com a casa, então, em que se asila com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre. Então, cada um de nós, como pai, como mãe, como responsável, como tutor, né, vai ser cobrado também. E vai ser cobrado se não tiver, naturalmente, feito o seu trabalho da melhor forma possível. Você passou para o seu filho os conceitos de bondade, de ética, de moral, de elevação espiritual, dos objetivos nossos que nós fazemos na encarnação. Quais são os nossos objetivos? Quais são? Ganhar dinheiro? Pagar as contas? Também, porque isso faz parte da vida na matéria. Não podemos abandonar isso. Precisamos, e muitas vezes os aprendizados estão no trabalho, com um irmãozinho, um chefe, um patrão, ou até um colega de trabalho que temos que constantemente conviver e que às vezes é uma pessoa mais difícil de convívio. Mas a gente exercita, a gente aprende, e aí às vezes está o aprendizado. E vamos seguindo. Nosso processo de evolução abrange tudo enquanto estivermos aqui na matéria. Com amor, com caridade, com positividade, com o Deus, com muita fé e oração constante. E é isso, pessoal. Acho que a grande lição de hoje aqui é que temos que dar conta do que estamos fazendo, né? Não podemos parar de realizar o nosso processo de evolução totalmente, né? Por causa de outros seres. Não podemos, mas temos obrigações de auxiliar na medida do possível a todos. Muito bem, pessoal. E auxiliar, só para completar, para finalizar, auxiliar eu incluo também, né? Não só os entes familiares, mas todos os que você puder ajudar. Né? Podendo fazer caridade, fazer bondade, faça. Faça, que sempre é muito importante e faz parte do nosso processo de evolução, de mostrar para a espiritualidade e para Deus que estamos nos evoluindo. Como seres, reconhecemos aos outros todos como nossos irmãos. E aí eu acrescento mais uma vez. Coloquem também os animaizinhos nessa lista. Tratar todos os animais com carinho, com amor, porque como o Espiritismo nos ensina, estão todos em processo constante de evolução. Bom, essa foi então a leitura de hoje do Caminho, Verdade e Vida. Fizemos alguns aprendizados, né? O título Conta de Si. Agora, vamos para a leitura de hoje do Livro dos Espíritos. Na leitura de hoje do Livro dos Espíritos, vamos começar então o título Livre-Arbítrio. E vamos hoje da pergunta 843 até a pergunta 850. Estamos dentro da lei de liberdade. E o título de hoje, conforme mostra aqui embaixo, é livre-arbítrio. A livre escolha que cada um tem.
E aí pergunta Kardec, na pergunta 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta dos espíritos. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Muito bem, perfeita resposta, né? Essa resposta dos espíritos eu entendo também da seguinte maneira. Temos que ter o nosso direito de escolha, porque como falamos agora há pouco também no Caminho Verdade e Vida, né? Para que possamos fazer a opção, a nossa escolha, e possamos também aprender. Pode ser que erremos nessa escolha que a gente faça, né? Mas aí é feito o aprendizado. Se a escolha não é sua, normalmente você não faz o aprendizado. Se você foi com a maioria, né? Com o grupo de amigos, o grupo de amigos todo foi, eu fui junto. Então eu não tenho muita responsabilidade, eu só fui com eles, né? Não, você tem sempre responsabilidade, porque perante Deus é sempre considerado que a escolha é sua. Você poderia ter dito não. Não, para lá eu não vou. Para este local que vocês vão, eu não vou, não quero ir, porque está fora do ambiente que eu quero frequentar. Não é um ambiente mais que eu frequento. E aí você diga não, lembrando do sim, sim e do não, não. Saber dizer não quando não é um local bom e saber dizer sim quando é um local que vai agregar, que vai te evoluir, que vai te ajudar a ficar mais positivo, mais amoroso, mais feliz. Aí vale a pena. Bom, então é isso. Essa foi a questão 843. Questão agora 844. A pergunta de Kardec. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta dos espíritos. A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Muito bom. Excelente resposta dos espíritos, deixando claro, olha, a criança ela ainda não tem essa necessidade total do livre-arbítrio, né? E ela vai gradativamente. Tudo no universo, os espíritos sempre respondem. É gradual. Então, tudo vai aumentando aos pouquinhos. Não existe uma chave que, pronto, virou, a partir de agora já está já com o seu livre-arbítrio. Não. É gradual, né? Então, gradativamente, conforme vão se fazendo as suas faculdades, vão se desenvolvendo as suas faculdades, ou seja, o seu raciocínio, vão se desenvolvendo também as suas escolhas. Essa foi a 844. Vamos agora para a 845. Pergunta Kardec. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Excelente pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos agora. Então, só para explicar, a pergunta de Kardec é: nós não trazemos instinto? Será que o instinto atrapalha a nossa escolha real, né? Porque, por vezes, a gente toma decisões automatizadas, né? Quase que por instinto, né? Será que isso não atrapalha o nosso livre-arbítrio? De alguma forma? Resposta dos espíritos. As predisposições instintivas são as do espírito antes dele encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível
uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, os espíritos comentam aqui que, olha, os espíritos mais inferiores, né? Sabemos que estamos aqui todos juntos e tem espíritos menos evoluídos, espíritos mais evoluídos, né? E, normalmente, os espíritos menos evoluídos, aqueles mais ligados à matéria, estão mais sujeitos ao instinto e sentem mais dificuldade de reconhecer o certo e o errado. Assim sendo, têm mais dificuldade e, por vezes, preguiça de parar para pensar no certo e no errado e de tomar a decisão do não. Isso eu não faço. Para lá eu não vou, para cá eu vou. Então, temos que assumir, mais uma vez, né? Assumir as rédeas e tomar as decisões. Isso sim, isso não. E reconhecer, olha, isso é instinto, não vou fazer isso. Né? Por vezes, percebemos o nosso ego agindo no nosso dia a dia. Às vezes, quando somos ultrapassados de carro pela rua, né? Vem aquele sentimento assim, nossa, me passou, eu vou passar também. Ou então não vou deixar que entre na minha frente. No trânsito, nas grandes cidades, se vê muito isso. Muito. E é um exemplo do ego, de instinto, de que carregamos há milhares e milhares de anos, correndo para chegar antes na caça, correndo para chegar antes no alimento. Tem que chegar primeiro. E isso acontece ao longo da nossa vida. Eu dei um exemplo aqui, que é o exemplo do ego agindo no trânsito, e acontece em muitos outros casos. Então, um exercício para colocarmos em prática agora dessa resposta é percebermos, ao longo do dia, quantas vezes deixamos que as ações instintivas dominem as nossas decisões. E, gradualmente, vamos sempre frear e dizer não, isso não. E o racional 100% do tempo ativo, escolhendo isso sim, isso não, e tomando as decisões. Essa foi a questão 845. Vamos à questão 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existisse, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Então, a pergunta é mais ou menos no sentido de, olha, é o nosso organismo, né, as condições físicas que nós estamos em um dia ou em outro dia. Né? Sabemos que tem alguns dias que acordamos com dor de cabeça, não acordamos muito bem, acordamos meio chateados, né? E a pergunta de Kardec é, olha, essa influência, né, nenhuma influência exerce o organismo sobre os nossos atos da vida, sobre o nosso livre-arbítrio? Temos algum prejuízo no livre-arbítrio com isso? E aí, a resposta dos espíritos. É inegável que sobre o espírito exerce a influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que fazem isso, ou que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é, que incorpore em falta
porquanto assim procede por vontade sua. Bom, então a resposta dos espíritos é bem, olha, se você está fazendo mal, quem está fazendo mal é o espírito, não é o corpo. O corpo pode dar algumas indisposições, alguma vontade de, não, eu quero descansar, eu não quero agir, eu não quero trabalhar hoje, né? Algumas sensações desse tipo de cansaço físico, esgotamento. Mas sempre há a decisão do ser. Se o ser quiser se levantar, se dispor a trabalhar, a fazer, ele vai conseguir. E o contrário também. Se por um acaso tiver alguma vontade má de agir, fazendo mal a um outro ser, né? Um assassínio, como comentam os espíritos aqui, um assassinato, alguma coisa desse tipo, né? Não. Se houve assassinato é porque o ser é mau, o espírito é ruim. É um espírito não evoluído. Porque o espírito evoluído, ele vai dizer não e não vai seguir em frente com aquilo. Não existe corpo, matéria, que dê esse tipo de disposição, que dê esse tipo de direcionamento. Né? Então, esse tipo de ação maligna é do espírito. Essa é a resposta aqui da 846. Bom, vamos a 847 agora. Pergunta de Kardec. A aberração das faculdades tira o homem o livre-arbítrio? Então, ou seja, a ausência de pensamento, né, do ser mais pensante, mais... ou seja, dificuldades do pensamento que a matéria impõe, né, em alguns seres, algumas deficiências físicas voltadas ao raciocínio, né, que sabemos que existem. Né? Isso tira do homem o livre-arbítrio, e aí os espíritos respondem. Neste caso, né, já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer. E desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui, muitas vezes, uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação de matéria. Bom, vale comentar que esse é um livro de 1857. Então, algumas palavras eram palavras que eram usadas naquela época. Hoje em dia, a gente sabe que, não, mas não se usa mais a palavra idiota, né? É uma deficiência mental, né? Mas naquela época era a palavra usada normalmente, era a palavra normal. E não se usava essa palavra para ofender, não, de forma alguma, né? Era uma palavra utilizada porque não tinham, às vezes, palavras outras. E era essa palavra utilizada. Hoje em dia, chamaríamos naturalmente de deficiência mental, né? E aí entram nas especificidades de cada um. Então, esse é um ponto importante para compreensão. Outro ponto aqui importante de entendermos é que os espíritos comentam aqui que, olha, provavelmente é um ser que está ali reparando um mal de outra encarnação. Né? Esses sabemos já de outras leituras, de outras questões, de outras leituras espíritas também, que nem sempre, não são todos os casos, não podemos generalizar, né? Garantir que aquele ser está pagando porque foi mal na última encarnação. Não, nem sempre. Né? Às vezes ele está ali também como uma missão, servindo de exemplo para os pais, né? Ou seja, está ali para ser, então, atendido pelos pais e para que os pais ali passem por por uma prova para ver se são capazes de cuidar de um ser daquele.
Então tem muitos casos desses também. Bom, mas não devemos ficar pensando nisso, né? Temos que sempre, com amor, ajudar esse tipo de ser. E a resposta dos espíritos aqui, com relação a essa pergunta de Kardec, é: olha, nesse caso de ausência do pensamento, você não tem o livre-arbítrio. Então, esse ser, né, ele não tem ali a escolha, porque ele está dentro de uma matéria que não tem cérebro, ou que tem um cérebro com problemas, e que aí ele não consegue fazer, então, um uso da sua inteligência espiritual. E aí vale um comentário importante. Esses seres que hoje estão na matéria, numa posição de deficiência, deficiente, não, qualquer tipo de deficiência, tá? Ele é um ser como todos os outros, um ser espiritual, uma grande inteligência cósmica, uma grande inteligência energética, e quando desencarna, ele volta a ser uma inteligência energética. E essa inteligência, ela não carrega defeitos, ela não carrega as falhas da matéria. Então, a falha está na matéria, tá? Não está no ser consciente. Que, como sabemos, como já lemos em várias outras questões, Deus não cria seres deficientes, nem cria seres para ficar eternamente no mesmo nível de evolução. Não. Todos são criados iguais e todos têm o seu direito de evolução. Tá? Bom, ok, essa foi a 847. Vamos à questão 848. Pergunta de Kardec. Servirá de escusa aos atos responsáveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Então a pergunta de Kardec, olha, o ser que se embriaga, né, ele pode usar de desculpa isso para as suas decisões, ou seja, estava embriagado, não tinha como pensar direito, acabou fazendo coisas erradas, né? E aí a resposta dos espíritos. Ele pode usar de desculpa? A resposta dos espíritos: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em vez de uma falta, cometeu duas. Então ele fez o erro, seja lá qual for, e o segundo erro foi ter se embriagado, permitido se embriagar. Né? Então são duas faltas juntas ali. Perdeu horas de sobriedade na sua encarnação, aonde poderia estar dedicando o seu tempo a coisas úteis, jogou horas fora, é como se a gente pegasse um pedaço da nossa encarnação e acelerasse com um controle remoto, né? Pulasse aquele trecho. Não, estou embriagado, eu não estou sentindo nada, estou me distraindo, mas você está deixando de aproveitar, verdadeiramente aproveitar a sua encarnação. De fato, aproveitar a sua encarnação. Enquanto está na embriaguez, não está aproveitando, está jogando fora aquelas horas, ou às vezes aqueles dias. Tá? E a resposta é: está cometendo dois erros. O que se embriaga e comete uma falta. Ele comete o erro da falta e comete o erro por estar se permitindo embriagar. Muito bem, essa foi a questão 848. Vamos agora para a questão 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Resposta dos espíritos: o instinto. O que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas. Mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos.
Então, muito bem. Então, os espíritos respondem, olha, naturalmente um selvagem, né? Ele, por falta de conhecimento, por falta de inteligência, né? Ele acaba atuando mais com instinto, ou seja, ele quer se alimentar, ele quer se reproduzir, ele quer descansar. Então, é o instinto que o puxa, por falta de inteligência, por falta de elevação da sua consciência, né? Mas na medida que ele vai se evoluindo, gradativamente, ele vai aumentando o seu livre-arbítrio e a sua escolha começa a ser escolhas mais elevadas também. E ele começa a poder, então, cada vez mais tomar conta dos seus atos de fato. Bom, vamos à questão agora 850, e é a última questão de hoje, dentro de livre-arbítrio. Questão 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Bom, então a pergunta de Kardec é mais ou menos assim, olha, o ser que está numa posição elevada, né, ele não tem direito de fazer tudo, porque lá na posição elevada, sua posição social, né, mais elevada, ele fica restrito à sociedade. E os que estão numa posição social muito baixa, né, eles também não podem ter muita liberdade, eles estão sujeitos ali àquele nível social deles, né? Então eles têm a sua liberdade de seus atos restrita. Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta? A resposta dos espíritos é, fora de dúvida, que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, é uma excelente resposta aqui dos espíritos, né? Deixando claro que, olha, Deus é justo, já sempre os espíritos repetem isso, né? E Deus é capaz de perceber os menores pensamentos. Deus é capaz de perceber as nossas intenções. Então não adianta dizer, mas eu não sabia, né? Perante Deus, Deus conhece o teu pensamento, Deus conhece a tua escolha, o que você poderia ter feito. E sobre isso você vai pagar ou não. Ou pode ter gerado um karma bom, um karma positivo também, com boa escolha, fez o correto e gerou karma positivo. Também existe, sabemos que existe karma positivo e karma negativo. Então é isso. Então os espíritos deixam claro aqui que, olha, deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então essa é a resposta dos espíritos aqui. Bom, pessoal, encerramos então livre-arbítrio dentro do capítulo 10, Lei de Liberdade. Na próxima aula, é imperdível, vamos falar sobre fatalidade. Então, se você não está inscrito, inscreva-se, deixe seu like também. Fatalidade. Kardec vai fazer perguntas do tipo, olha, existe a fatalidade? Algo que já esteja pré-determinado a acontecer? Ou não, né? Ou algo que acontece por acaso, melhor dizendo, né? Existe, né? Algo assim que, olha, estava previsto isso, mas devido ao livre-arbítrio aconteceu aquele outro, né? Como funciona, então, isso, né? Sabemos que antes de encarnar nós fazemos nossas opções de encarnação, o que vamos viver, por onde vamos passar, né? Aonde vamos viver, né? Mas será? E até que ponto esse direito vai e conflita com o livre-arbítrio? Então, por aí vão ser as perguntas da próxima aula, interessantíssimas. Não perca. Espero que você tenha gostado. Por hoje encerramos, então, na questão 850. E como encerramos sempre com as palavras de Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado.
Busquemos sempre o aprendizado constante, a nossa evolução moral, intelectual, espiritual, aprendizado em todas as aptidões, como já lemos anteriormente. Até a próxima aula.